Assim como diz a letra da banda Das Aranha, dia lindo a gente faz. Não é à toa, com esse visual aí, não tem como ser um dia ruim. Gente, hoje eu tô passando aqui atendendo a pedidos dos nossos seguidores e amigos para abrir e começar uma série, além dos vlogs que a gente está fazendo, a gente vai começar uma série sobre equipamentos, curiosidades e caminhos. Então no meio dos vlogs aí a gente vai começar a soltar alguns vídeos como esse que eu vou gravar agora, falando sobre os equipamentos que a gente usou, os caminhos que a gente passou, curiosidades que a gente encontrou, tudo isso para que vocês possam vivenciar um pouquinho mais essa aventura que a gente está fazendo em família aqui na América do Sul. São vários momentos que a gente passou, então a gente pretende aos poucos ir editando, quando a gente tem tempo, ir editando esses vídeos e colocando em vídeos mais curtos alguns momentos que a gente passou e algumas dicas também, porque perguntam muito sobre equipamento, sobre, por exemplo, as bicicletas, sobre as barracas. Então a gente vai colocando essas dicas para que você possa se aventurar também com os teus amigos, com a tua família, enfim, com quem for, mas sempre pensando que tem que sair do sofá. Para quem está chegando agora e não conhece ainda o Family Bike, nossa família, eu, minha esposa e meus 3 filhos, estamos desde o Peru viajando pela América do Sul em bicicleta e fazendo várias aventuras, explorando lugares, conhecendo caminhos que não se passa de carro, parando em lugares que não se param, porque de bicicleta tudo consegue ver, se anda mais devagar, se avança menos quilômetros por dia, fato esse que possibilita conhecer tantas coisas e tantos lugares, mas sempre é um desafio. Então para quem está chegando agora, se inscreve no nosso canal, acompanha, marca o sininho para ter notificações dos novos vídeos que a gente vai postar aqui, desses da nova série também, e segue a gente aí nas nossas aventuras. Vamos lá? Uma barraca bem escolhida é a diferença entre ter uma expedição bem sucedida ou não, e eu vou explicar o porquê. Hoje, no detalhe, eu vou explicar um pouquinho dessa barraca aqui e o porquê que a gente escolheu para início da expedição, e também vou mostrar os detalhes da barraca que fazem toda a diferença. Essa barraca, o modelo dessa barraca é conhecido como barraca túnel. Lembrando que nossa família não tem patrocínio dessa marca, então a gente vai ser super sincero para falar o que realmente a gente tem de experiência positiva e de negativa. Então vamos passar uma visão geral, tá, da barraca. Essa é uma barraca túnel. Por que túnel? Porque ela é em formato de túnel. Pode ver, ela tem a parte de trás rebaixada, mas ela é como se fosse um túnel. Eu vou mostrar por frente aqui como ela fica. Então o formato dela é exatamente como se fosse um túnel, um semi-túnel, o que torna essa barraca tão especial e também tão espaçosa. Essa barraca especificamente que a gente vai falar hoje é o modelo Hi-Peak, da marca Hi-Peak, modelo Falcon 4 LW. Mas o que é esse LW? Eu explico na sequência. O fato é que essa marca Hi-Peak é uma marca que está sendo cada vez mais comercializada na Europa como um todo. Até a gente já recebeu aqui de um amigo nosso que queria muito uma barraca dessa, e ele mandou para nós um link da loja da Decathlon, da França e da Europa. Eu não sei se é só da França, agora quem quiser dar uma pesquisada, mas eu não sei se é só da França ou se é da Europa como um todo que está vendendo essa marca aqui. E, inclusive tem esse modelo de barraca disponível lá nesse site. Não sei precisar o valor agora, mas eu sei que eles têm esse modelo disponível, da marca Hi-Peak. A Hi-Peak, pelo que eu pesquisei, uma marca relativamente nova de barraca. Esses modelos são os modelos novos da Hi-Peak, novos assim, de 2, 3 anos para cá. São modelos que estão vindo para bater de frente com barracas do mesmo estilo e também com um custo-benefício um pouquinho melhor. Qual que é a diferença, basicamente, de uma barraca túnel para uma barraca autoportante? Tem marcas super conceituadas como a MSR, como a própria marca da Decathlon, que tem barracas como essa. E tem tipos de usuário que preferem túneis e tem tipos de usuários que preferem autoportantes.
Basicamente, a barraca túnel, elas são excelentes barracas para o uso outdoor, para quando você precisa colocar ela e você vai usar, na maioria do tempo, a barraca em ambientes como esse, de gramado, ambientes que são externos. Por quê? Porque as barracas túneis, elas necessitam estarem ancoradas. Esse ponto aqui é um ponto de ancoragem dela, com esses dois pontos aqui, basicamente, esse daqui de trás, mas esse ponto aqui da frente, com esses dois pontos, praticamente você consegue armar a barraca. Como assim? É isso mesmo. A barraca, a túnel, ela é constituída por 3 varetas, na maioria delas. Tem modelos, eu já vi modelos com 2, mas a maioria são 3, porque todas as barracas de túnel, a maioria delas tem o mesmo conceito, que é a parte da habitação do quarto e esse avanço frontal, que torna a barraca tão bacana e especial, e uma das diferenças de escolha por usuários de barraca túnel. Essa área gigante que ela tem aqui na sua frente. Então, você colocando a armação, as 3 armações, e ancorando atrás, ancorando na frente, praticamente a barraca está armada. Claro, aí tem a diferença que você tem que esticar mais, deixar o sobreteto, quanto mais esticado, melhor. Claro que dentro de uma regra que não pode ultrapassar a capacidade da barraca, mas quanto mais esticado o sobreteto, melhor vai ser para ela te proteger de chuva, de vento. Quando o vento bater, se ela estiver bem esticada, ela não vai mexer tanto, ela vai ficar mais estável, o que ajuda aí no conforto na hora de dormir. Lugares com muito vento, que ela balança, que ela pode bater muito, esse barulho do sobreteto incomoda um pouco na hora de dormir. Então, se você tiver a precaução de fazer todos os styles dela, todas as partes de amarração, deixar ela super esticadinha, a barraca fica 100% para dormir e super confiável. Não é a indicação, tá, para acampar na neve essa barraca, mas eu já vi fotos dessa barraca aqui, dessa Hypeak com neve. Aí, mais uma vez, com neve, você tem que ter toda a precaução para que os styles, a parte de amarração, que é a proteção do vento, são 3 de um lado, 3 do outro, mais as 2 laterais, são 8 no total, para que elas estejam 100% esticadas e com uma tensão legal. Por quê? Porque vai garantir que, se caso caia neve aqui, ela não venha a ceder, tá? Então, não é muito a realidade do nosso país, né? A gente tem pouquíssimos lugares no Brasil que cai neve, então não vai ter tanto problema com isso. Chuvas fortes, sim. Então, quanto mais ela tiver esticadinha, melhor ela vai aguentar a chuva forte, porque o tecido vai virar como se fosse uma camada, uma tela, uma proteção, um telhado que vai segurar a chuva, a água, o pingo da gota d'água vai bater e vai resbalar para o lado. Problemas com infiltração? Não tivemos. A gente usou de forma intensa essa barraca durante 6 meses e nenhuma costura, nada passou água, nada, 100%. A gente pegou chuvas fortes, inclusive quando a gente entrou na Patagônia, num lugarzinho numa cidade chamada Hornopirém, que a gente saiu de Hornopirém e entrou no Parque Pumalim, foi o primeiro choque da gente com o clima patagônico, que é esse clima chuvoso, um clima com frio, frio e chuvoso. Então, pense, quanto melhor a proteção, melhor, mais conforto você vai ter dentro da tua realidade. Mesmo com esse clima, ela não passou água. Todas as costuras foram 100%. Ela tem um detalhezinho que é super legal de mostrar, que são essas saias aqui. Isso aqui serviu muito para nós no Peru e na Bolívia, porque ajuda muito no conforto térmico da parte da frente. A parte de trás, ela tem a sua própria estrutura, tem o próprio quarto que ajuda no conforto térmico, mas a frente você pode ver que ela está fechadinha lá embaixo, então você consegue pegar essa saia e colocar para dentro da barraca. E colocando para dentro, aqui dentro, aqui, ó, ela vem para debaixo do piso, vem para baixo do sobrepiso e ela vira uma coisa só. Então ela fica como se fosse
um tecido único. Tem lugar, geralmente essa saia, ela é utilizada por barracas outdoor de neve, que são usadas para acampar na neve. Por quê? Porque daí a neve cai aqui e não chega a entrar para dentro. Claro que daí são barracas consideradas 4 estações. Essa, pelo fabricante, é considerada 3 estações, apesar de algumas vezes eu já ter visto ela em sites que estava na aba de 4 estações. Então fica aí meio que, escreve aí tua opinião, o que você acha sobre isso. 4 estações, para quem não sabe, 4 estações e 3 estações, basicamente são as barracas que podem enfrentar 4 estações, qualquer tipo de clima, desde neve, calor extremo, um clima mais ameno. Para calor extremo, eu não concordo. Essa barraca para calor extremo, eu acho que ela não é uma barraca ideal. Porque tem modelos que são concorrentes que já tem algumas sacadas que essa aqui não tem. Mas, já vi gente falando que ela é 4 estações. Deixa aí no ar aí, se você acha que ela é 4 estações, escreve aí. Essas entradas aqui abaixo, você consegue, por exemplo aqui, você consegue deixar maior. Isso aqui puxando o spec mais para cima e puxando ele mais para trás. Aqui, claro que todo mundo sabe que aqui é a entrada de ar frio. Então quanto mais você abre isso aqui, mais ar frio entra. E lá em cima, aquelas janelinhas ali são as saídas de ar quente. Então quanto melhor você aumenta essa circulação aqui de ar, melhor fica o conforto térmico no caso de calor. No caso de frio, quanto mais você fecha, mais quente fica a barraca. E ela fica quente, gente. A gente acampou nos altiplanos, que a temperatura cai rapidamente. O que acontece? No altiplano você está pedalando, por exemplo, no salar, aquela visual todo bonito, bacana. E daí dá umas 3h30, 4 horas, o sol começa a virar e começa a vir a noite. Corre, gente, corre. 4h30 era o nosso horário limite para parar. 5 horas a gente tinha que estar com a barraca armada já. Por quê? Porque quando o sol vira no altiplano, a temperatura que já não é tão alta, é em torno de 14, 15 graus, a temperatura rapidamente cai e cai para negativo. Então as noites são muito frias no altiplano. E a gente rapidamente entrava na barraca, armava ela, entrava e usava essa área aqui, que como vocês estão vendo aqui, usava essa área aqui para fazer justamente toda a nossa refeição, fazer almoço, fazer a janta. Almoço alguns dias a gente até fez, mas fazer a janta, guardar alguns equipamentos que queria guardar aqui por questão de segurança ou até mesmo por questão de estar abrigado em caso de chuva ou até mesmo para estar na mão se precisasse à noite facilmente pegar. Então a gente deixava tudo aqui. Essa porta aqui fecha, essa parte aqui em cima é a telinha que ajuda na respiração. E fechava aqui e estava tudo certo. Metia essa borda aqui para dentro para ficar quentinha e daí podia cozinhar e não tinha vento, tá? Aquela janela ali, ela abre, tá? Então ela é telada, ela abre, ela fica assim do jeito que está aqui, desse jeito ela já está na tela, então ela já está respirando e ajuda. Então a gente cozinhava justamente daquele lado e o vapor da comida já saía por ali, o vapor da panela já saía por ali, que ajudava bastante para a condensação. Aí eu vou entrar num assunto que é a desvantagem. A desvantagem de uma barraca túnel é justamente a condensação. Por quê? Como ela é uma barraca grande e cabe muitas pessoas, esse modelo aqui, como diz o nome, Falcon 4, é para 4 pessoas, a acumulação de condensação é nessa parte aqui, tá? Que é a vareta mais alta. Por isso, gente, chega ao ponto, dependendo do lugar que você dorme, que tenha uma umidade grande, além do normal, chega ao ponto de condensar e cair sobre você. Aí é um problema, porque aí vai te molhar, vai molhar saco de dormir. Se o teu saco de dormir não é impermeável, vai te molhar, ou o equipamento vai ficar molhado no dia seguinte, e equipamento molhado é equipamento pesado, que não é uma coisa muito boa. Combinação não muito boa para quem está fazendo uma aventura de a pé ou pedalando, porque todo o peso faz a diferença. Então, o diferencial e a desvantagem das barracas túneis tem menos e tem mais, mas todas elas têm condensação. Aí o que a gente viu de evolução nisso? A gente viu uma barraca da Decathlon, que era até uma vontade nossa, em vez dessa barraca aqui, usar uma barraca da Decathlon, mas como a gente não conseguiu comprar a barraca da Decathlon,
porque essas barracas túnel você só consegue comprar, a maioria delas, você só consegue comprar fora do Brasil, ou importar por sites que vendem, importar e trazer para o Brasil importada. Mas a barraca da Decathlon você não compra em sites além da Decathlon. Então a gente não conseguia comprar num site da França e mandar para cá, o custo sairia muito alto. E se tratando de valor, essa barraca aqui, na oportunidade quando a gente comprou ela, não me recordo quanto que estava o dólar e o euro na época, mas saiu para nós em torno de R$ 1.600 essa barraca aqui. O peso dessa barraca aqui é de 4,8 kg. E a medida dela eu vou deixar aí na descrição o link para quem quiser, dá para entrar no site da Highpeak e ver. Mas basicamente ela tem 2,30 por 2,30 o quarto dela internamente. E aqui é praticamente 2 metros, essa parte do avanço aqui. Claro que aqui ela tem um corte, então ela diminui um pouco, mas que dá uma área útil aí dos seus quase 5 metros quadrados. É bastante, gente. É bastante, para uma barraca é bastante, e principalmente uma barraca de 4,8 kg, diz o fabricante que tem esse peso, apesar de nas subidas eu achar que era mais pesado. Mas assim, se tratando de condensação, a gente viu um diferencial na barraca da Decathlon, porque justamente o ponto que mais acumula condensação, a marca Decathlon ela colocou em formato de V aqui duas janelinhas que são de respiração, são de condensação, e justamente que ajudam a sacar o ar quente da nossa respiração. A gente quando respira, a gente emite, todo o tempo tá emitindo vapor. Quem aí já foi no inverno, num dia frio, respirou e viu que saía vapor, é como se estivesse fumando, aquilo ali é vapor. Então esse vapor que a gente emite todo o tempo, dormindo, continua emitindo. E esse vapor ele sobe e ele para aqui em cima da barraca. Então o diferencial que a gente viu dessa barraca da Decathlon foi o fato deles terem colocado um eliminador de vapor aqui em cima, justamente no ponto mais alto, que é o ponto ideal, ao meu ponto de vista, de tirar o vapor da barraca. A barraca da Decathlon, por exemplo, fazendo um comparativo com ela, aqui ela não tem janela, essa aqui já tem, então por conta, como ela tem esse sistema de ventilação, acima ela já conta com esse diferencial de conseguir eliminar. Agora eu não me recordo se ela tem janela do lado, se eu não me engano essa janela ventilada aqui é na frente, que ajuda também na questão da ventilação. E fazendo um comparativo com a da Decathlon, vou até colocar uma foto aí no vídeo para vocês verem, e o link dela também, só que volto a falar, só tem na Europa. A barraca da Decathlon, ela ajuda mais ainda, como ela é considerada a barraca 4 estações, ela ajuda mais ainda na questão da ventilação, porque essa amarração, se eu soltar aqui, esse tecido ele fica solto, e aqui também está preso o quarto, gente. O quarto está preso nesse grampo aqui, que é uma coisa que foi muito bem montada. Mas não foi tão legal pensando que podia aumentar a ventilação. Então num dia quente, essa barraca é quente. É quente e não dá para dormir durante o dia, somente à noite. Você tem que esperar ela cair a temperatura para conseguir entrar dentro dela. Mas a barraca da Decathlon, por exemplo, que é a concorrente dela, você solta aqui e você consegue dobrar esse tecido até aqui em cima. Então aqui, você abrindo lá na frente, abrindo aqui, a barraca praticamente ela vira um túnel de vento, o que ajuda muito no conforto térmico. Essa aqui, a ventilação dela está restrita naqueles 2 pontos e contando com a janelinha. Lembrando que a janelinha para você abrir tem que ser um dia sem chuva, porque se estiver chovendo ela molha. Então, basicamente esse aqui é o modelo da Highpeak, o modelo Falcon 4, que é o top de linha. O LW que eu tinha falado lá no começo, o que era esse LW, significa lightweight. Então o que acontece? A Highpeak, ela tem 2 linhas sempre da barraca dela, uma linha normal e uma linha LW, lightweight. O lightweight significa que, ou lightweight, como quiser, significa que as varetas são de alumínio. Os cordeletes aqui dos style dela também são de alumínio e também os specs são de alumínio. E com isso o tecido, eles dizem que o tecido também é um tecido um pouco mais leve que o normal. Se eu não me engano, os modelos que não são lightweight dessa barraca aqui teriam 6 kg e o modelo lightweight tem 4,8 kg. Mostrar aqui internamente, que eu já estava quase esquecendo, não menos importante. Aqui eu somente dobrei ela aqui para conseguir filmar para vocês, eu já tinha armado. Uma pessoa consegue armar essa barraca sozinho, sem maiores problemas, é tranquilo. Colocando a amarração na frente e colocando a amarração lá atrás, está tranquilo.
Essa é uma porta super bacana em tela, ela tem também ali a parte do fechamento, então se está um dia frio você consegue fechar. E se está um dia de calor ou um dia que você quer se proteger dos mosquitos, aqui você consegue deixar na tela e é super legal. Vou mostrar também o tamanho dessa barraca. Abrindo aqui a porta do quarto, não liguem a sujeira, porque a gente está usando essa barraca há muito tempo e nem sempre dá tempo de limpar e às vezes as crianças entram e já viu. Então tá aqui o fechamento da barraca, 2 bolsinhos que tem ali atrás, a ventilação que tem ali atrás, como eu comentei, o modelo da Decathlon tem mais ventilação atrás, o que ajuda bastante. Eu aqui estou sentindo um ventinho, então relativamente está confortável a temperatura, mas o ideal, se pudesse levantar aquele tecido ali de trás e deixar tudo ventilado, seria perfeito. E essa barraca, com certeza, eu falaria que em dias de calor você dormiria sem problema, porque o vento encana em túnel, que é uma sacada muito bacana dessas barracas túneis. A medida dela aqui, 2,30 por 2,30, o que dá tranquilamente para 4 adultos dormirem, sem problema nenhum. Ou, no nosso caso, são 2 adultos e 3 crianças, também dormem sem problema nenhum. Sobra espaço, você consegue colocar colchões ali e ainda colocar um colchão aqui, nessa parte aqui, de solteiro, então fica super tranquilo, super espaçoso. A parte da cozinha ou da sala de estar, como a gente chama, deixa eu fechar aqui por causa que tem pernilongo. Tem essa janelinha aqui, como eu comentei, que você consegue abrir e fechar. Aqui geralmente as crianças vêm e deixam fechadinho aqui. Então esse aqui é um fechamento muito legal. Que você fecha aqui e em teoria a barraca está protegida da chuva. Aqui, como eu falei, a porta, você consegue essa porta abrir e deixar ela aberta assim para melhorar ainda mais a ventilação. O que é um diferencial dessa barraca, tá? Que outras a gente não viu. A gente só viu nesse modelo aqui. É esse piso na parte frontal da barraca. Gente, é sério, isso ajuda muito, muito, muito no conforto dessa barraca. Porque você consegue colocar aqui, deixar limpinho, consegue colocar teu material aqui, teu equipamento e usar numa boa. O que falta para essa barraca aqui, Zé? Já falei, a parte de ventilação, se a Hypeak escutar esse vídeo, então, por favor, repensem a ventilação dela, melhorem a ventilação, principalmente aqui, que eu comentei da condensação, que aqui mereceria, como a Decathlon fez, uma respiração em V, que você consegue sacar muito o calor da barraca por esse ponto aqui, porque a condensação ela está toda aqui em cima, e se você num dia frio, a gente pegou dias com menos 15 com essa temperatura, isso aqui ficava congelado, gente, tudo isso aqui ficava congelado, então você consegue ver nitidamente a condensação. Não é uma coisa da Hypeak, tá? Volto a falar, todas as barracas túneis, todo mundo relata que tem problema de condensação, principalmente se você dormir em mais de 2 pessoas, mesmo com o tamanho. A Decathlon pensou nisso, colocou essa ventilação aqui. Tem uma marca que é famosíssima, que inclusive tirou, a gente não encontra mais para vender no mercado, chamava-se a marca Nature Hike. O modelo chama-se Opalus, Túnel Opalus 4, se eu não me engano. Quem tiver aqui já conhece essa marca aí, por favor, escreve aí. É uma barraca extremamente leve, muito mais leve até que essa aqui, se eu não me engano. Só que ela também tem o mesmo problema de condensação. Então, não foge disso. Já tem um vídeo até que eu vi, pesquisei fora de pessoas o que já usaram ela, que relatam a mesma situação. Problema de condensação aqui e cai e molha, dependendo do nível de condensação, molha os ocupantes. Como que dá para ajudar nessa questão da condensação? Primeiro, se possível, dormir com ela aberta. Já ajuda bastante, principalmente se você deixar 2 portas abertas aqui, você consegue tranquilamente aí fazer o ar circular mais, ou deixar essa aqui, por exemplo, aberta e essa aqui. Numa situação de chuva, essa aqui vai molhar e vai acabar entrando água para dentro. Mas numa situação de chuva, essa aqui não vai molhar tanto, tá, gente? Então, se você deixar ela amarradinha aqui em cima, você acaba deixando até, podia deixar um pouquinho, não muito, ou abrir um pouco o zíper da barraca, que ajuda também na circulação de ar e ajuda no conforto térmico. Mas outra coisa que você pode fazer para essa barraca para ajudar muito, é que pouca gente sabe disso, mas é uma sacada que a gente aprendeu durante a cicloviagem, é que a umidade ela já está no chão, ela já está na grama, já está na terra. E além disso tem a umidade do ar, que vai ajudar na condensação. Então, um detalhe legal, tá? Uma dica super legal, dica Family Bike aí, ó,
pega essa aí que é importante. É você usar uma coisa chamada footprint. O que é o footprint? Ajudaria muito nessa questão aqui, tá? O footprint nada mais é que um solo, uma lona no chão que você coloca para proteger, porque a lona que vem aqui nela é igualzinha lá dentro, é uma lona super fina. Então, num dia com muita umidade, se você ficar apertando a mão aqui, você vai sentir que tua mão vai ficar úmida, não molhada porque ela não passa água, mas vai ficar úmida. Então essa umidade vem do chão também. O footprint, se você conseguir um tecido 100% impermeável, você coloca ele por toda a extensão da barraca e fica uma proteção para esse piso aqui. O que isso ajuda? Primeiramente no conforto dos ocupantes, que o chão vai ficar um pouquinho mais macio. Claro que o footprint não é grosso, mas já ajuda no conforto. Escuta o que eu estou falando. E também ajuda na questão da umidade. Por quê? Porque, como eu falei, esse tecido ele é permeável um pouquinho. Ele tem que ser respirável um pouco. Por quê? Porque se você dormir nele, ele tem que tirar um pouco da umidade ali que tem. Então ele vai ser, por mais que eles falem que é 100% impermeável, nunca é, tá? E se você colocar 2 camadas de tecido impermeável, teoricamente vai solucionar essa situação. Então a umidade que estava vindo da grama, do solo aqui, ela vai parar nessa primeira camada, que é o footprint, e vai ajudar a manter a tua barraca mais seca. E também para quem usa colchão inflável, vai ajudar também a não ter furo. Então essa dica aí é uma dica que a gente aprendeu. A gente já evoluiu nesse assunto, agora nós já temos footprint, mas o footprint, ele, para quem pensa que é só para questão de proteção de furo, não é, gente. É para segurar também a umidade. Quem já colocou o dedo na terra ali sabe, vai pegar, a terra tá úmida. E é normal, essa umidade sobe e ela vai encontrar essa barreira aqui em cima, que é a lona. E ela vai condensar e vai ajudar, você ainda respirando junto, vai ajudar a ter mais condensação. Então tá apresentada, gente. Essa é a barraca Hi-Peak Falcon 4 Lightweight. As concorrentes dela, que você consegue encontrar no mercado, eu vou deixar na descrição, mas basicamente é a Natri-Hike, Opalus 4, Opalus 3, Opalus 2, a MSR, que são de 2 lugares, a maior que tem, a Decathlon, marca Decathlon, que o modelo é a 4Class 4. Então essas são basicamente as 4 concorrentes que tem aí no mercado. Existem também outras marcas que a gente já viu, mas de memória agora eu não lembro, mas eu posso colocar aí no site. E basicamente, para concluir o assunto, a questão do preço, como eu falei, ela está na faixa de R$ 1.600. E importando para o Brasil, a gente comprou pelo site Trade-in, que ele manda para o Brasil, e o imposto a gente pagou quase perto de R$ 1.000. Então essa barraca custou para nós aí aproximadamente uns R$ 2.600, R$ 2.800 quando a gente comprou. O que é um preço relativamente competitivo se você comparar com as barracas tops aí do mercado. Então acima de 3 mil para cima de 3 ocupantes. Claro que tem que lembrar que ela é 4 ocupantes, então, e é lightweight, então é um fator que ajuda aí na questão da formulação do preço, porque os materiais para serem mais leves são materiais sempre mais caros, mas que fazem toda a diferença aí para quem está na vida outdoor, para quem está querendo acampar com a família, com os amigos. Às vezes o grupo é grande, quer dormir todo mundo junto, quer garantir que vai ter um espaço para guardar toda a bagagem, guardar a mochila, guardar a bota, tudo. Essa barraca é o ideal. E já dando o spoiler do próximo vídeo, a gente vai falar sobre a nova barraca que a gente vai usar. Nossa realidade está mudando, a gente já mudou setup de bicicleta no meio do caminho e agora nós vamos mudar setup de barraca também, pensando em peso, volume e principalmente aplicação. Ah, mas peso é importante sempre? É importante, mas não deve ser colocado como único e exclusivo. Também tem que ter o mínimo de conforto e também você tem que escolher o teu equipamento pela aplicação que você vai querer ter com ele. Então ajuda muito uma barraca mais leve, ajuda, mas depende da aplicação, depende de onde você vai usar, como que vai ser o tipo do uso. E se você ficou até aqui, não esquece de curtir e compartilhar com todo mundo esse vídeo.
e também se inscrever no nosso canal para quem ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito a nossa continuidade desse projeto tão bacana, tão legal, que é esse rolê em família pelo mundo. Até o próximo vídeo com mais curiosidades e dicas da Family Bike.